Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é escrita intuitiva. Então, se você gosta de escrever ou se você está buscando por uma forma de expressar suas emoções, sentimentos e pensamentos, esse vídeo é muito para você. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui com a janela aberta, então qualquer barulho externo que vocês ouvirem, vocês já sabem, é barulho da vida. Então vamos lá. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre escrita terapêutica. Eu vou deixar no card aqui e também na descrição do vídeo, mas assiste depois, tá bom? E vai complementar muito esse aqui. A escrita intuitiva, ela é também uma forma de escrita terapêutica com alguns elementos diferentes, né? Eu sempre sugiro para as pessoas que eu atendo a terapia através da escrita, né? Escrever nos ajuda não só a organizar as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas também trazer à tona as nossas emoções e sentimentos. É um momento onde eu vou descrevendo ali, dando nomes, né, para as sensações, para as coisas que eu experienciei. E aí depois, no momento em que eu concluo essa escrita, e vou até fazer uma leitura disso, né, eu consigo olhar isso com certo distanciamento e compreender, né, através de outras lentes. Então, a escrita, ela está muito presente, né, na nossa vida, e eu falo que a gente subutiliza a escrita como terapia, né, para o nosso dia a dia. Eu gosto de escrever sempre em cadernos. Eu escolho cadernos não muito grandes, né? Porque eu posso, cabe na minha bolsa, de repente eu posso levar para lá e para cá. Se eu tô num momento em que eu tenho tempo e eu quero me expressar ali. Eu não gosto de cadernos muito grandes, porque para eu carregar fica complicado, e nem aqueles pequenininhos também para esse tipo de tarefa, né? Para os pequenininhos eu gosto mais de apontamentos. Mas isso é muito livre. Né, você pode inclusive escrever em folhas soltas e ir arquivando isso em pastas, pode escrever também em algum eletrônico, né, celular, você coloca lá numa pasta isso, se você achar isso confortável, ou então no computador. Mas a escrita, né, quando a gente escreve à mão, né, o manuscrito, ele tem sim um poder terapêutico diferente, né? Toda essa movimentação, ela faz muito parte de todo esse conjunto de envolvimento, né? Esse trabalho sinestésico é bastante interessante quando essa escrita ela é manuscrita, tá? Então, qual que é a ideia da escrita intuitiva? Como o próprio nome já diz, é trazer a nossa intuição à tona e colocá-la no papel. Então, a ideia é que seja fluido mesmo, né? Não é uma coisa que a gente precise colocar regras, que tenha um script, não, né? Instintivamente eu me deixo ir, certo? E pode ser absolutamente qualquer coisa, certo? Então você pode escrever desde algo que você está observando. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do que está acontecendo aqui no cenário. Eu estou olhando aqui através da janela, uma janela bem grande, e eu estou vendo, né, uma árvore que tem aqui, tem muitas plantas. Então, eu posso colocar aqui, de repente, estou em frente a uma janela e observo tais coisas. E vem um passarinho e entendeu? Isso é só para vocês terem uma ideia de que realmente você pode colocar qualquer coisa. Ah, eu fui hoje ao mercado e encontrei tal pessoa e me despertou tal emoção, tal sentimento. Ou então vivencio um momento bem delicado no meu local de trabalho. Gente, enfim, tá? É realmente trazer através dessa escrita os seus contextos internos, mas de forma muito leve, sabe? Assim, sem realmente ter que seguir um roteiro. Essa é a ideia inicial da escrita intuitiva. Depois a gente pode ir organizando isso, né? Mas, no primeiro momento, é realmente você deixar vir à tona aquilo que você precisa, de alguma maneira, expressar, né? Porque tem coisas que a gente não conta para ninguém, né? A gente não quer dividir com outra pessoa, mas que era necessário a gente colocar para fora.
Eu me lembro que antes eu escrevia, né, nos meus cadernos, aí eu ficava assim, pensando, ai, se alguém pegar esse caderno e ler, né, se alguém ver, e aí a minha ideia era assim, ai, acho que eu preciso comprar um caderno que eu consiga fechar, tipo aqueles diários antigos de cadeado, e aí eu fui me libertando disso, sabe, porque primeiro que ninguém tem que mexer nos meus cadernos, né, nos meus diários, nos meus relatos, e segundo, que se eu fico pensando assim, eu me travo. E a escrita intuitiva é literalmente você colocar no papel tudo o que você quiser, da forma que você quiser. Porque ninguém tem que ler. Isso aqui é muito pessoal, né? Aqui você pode falar o que você desejar. E é um local assim, é como se fosse um confessionário até, né? E você pode trazer para cá, de repente, desde as ideias mais loucas até as mais polidas mesmo, né? Mas é o seu momento, onde você se organiza internamente, onde você vai se olhando através de cada palavra, através de cada frase, e não se preocupe também em fazer assim com que a história faça sentido, sabe? Então você pode começar escrevendo sobre um livro que você está lendo e terminar falando de um cachorro quente que você comeu, sabe? Porque é livre aqui, é o teu espaço. E eu sempre recomendo que faça a leitura do que você escreveu depois, para você ter um olhar, né? Como eu sempre gosto de comentar, esse olhar distanciado mesmo. Que você olha e fala, olha que interessante, né? Os contextos que estão rondando a minha mente, o meu coração, né? Mas pratique. Pratique durante um tempo, você vai ver que é muito gostoso e ajuda muito. Sabe aqueles dias assim em que a gente tá precisando muito conversar com alguém e ou porque você não quer contar aquela situação para um terceiro, ou então porque você não tem com quem dividir, o simples fato de você colocar isso para fora através da escrita aqui no seu diário tira um peso enorme dos seus ombros, te ajuda a aliviar, né? Nós nos sentimos muito mais leves. Eu amo trazer os meus contextos para cá. E eu sempre comento com as pessoas, acho muito interessante o quanto a gente vai crescendo nesse processo. Às vezes eu pego os meus diários, né, mais antigos, e aí eu vou olhar, eu leio aquilo aqui, e aí eu falo, gente, mas assim, como eu penso diferente hoje, como as minhas ideias mudaram, como eu, de repente, reagiria diferente a esse mesmo contexto. É muito bonito também a gente aproveitar essa oportunidade para observar o quanto a gente se transforma num espaço muito curto de tempo, porque a gente não para mais, né, para se dar esse momento, para se descobrir. Tudo é muito emergencial nesse período que a gente vive. E é essencial que a gente se volte para as coisas que realmente têm valor. Mas para eu conseguir reconhecer o valor no externo, eu preciso reconhecer o valor aqui dentro. E eu só vou conseguir reconhecer esse valor aqui dentro se eu der tempo para me observar, para olhar o que está acontecendo aqui de forma muito amorosa. E outra recomendação que eu sempre faço é sem julgamentos. Não seja um juiz ferrenho com você. Né? Esse momento não é para você trazer os seus contextos para o papel e depois ficar estabelecendo julgamentos ou contando histórias na sua cabeça. É só um momento para você deixar fluir, né? Olha, eu vou dizer para vocês que de repente desses momentos de escrita podem surgir livros, pode surgir um blog, você pode fazer revistinhas e aí dividir essas histórias com seus amigos depois, enfim, muita coisa pode surgir daqui, desse trabalho terapêutico, né? Que inicialmente era só para você desabafar, mas que depois isso pode tomar formas incríveis. Eu sempre gostei muito de escrever.
né? E lá atrás, né, assim, na minha adolescência, eu já gostava de escrever, eu criei blog muito cedo, e foi tudo a partir disso aqui, né? Desse momento de escrever, de entrar em contato com as minhas ideias, com os meus pensamentos, ora organizados, ora muito loucos, ora cheio de conexões, ora totalmente desconexos, e tudo bem, né? Porque isso vai me ajudando a desenhar, né, uma outra forma de me observar. É muito proveitoso e, de fato, bastante terapêutico. Então, traga essa sua intuição, faça esse movimento, né? Para as mulheres, nós temos a nossa lua interna, né? E é um momento muito interessante também da gente pegar esse nosso diário e ir se organizando para ir nos conhecendo também como é que nós funcionamos dentro dessas luas, né? Dessas fases que nós passamos. Certo? Eu desejo que esse vídeo tenha de alguma forma contribuído para você. Se você gostou, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilha esse vídeo com amigas, amigos e deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler e te responder. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.